Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje vamos falar sobre dopamina. Afinal de contas, nós vamos agora teorizar aqui o que é dopamina, para que você entenda a importância da dopamina e, no caso da função arquetípica, do que cada imagem pode produzir dentro do seu interior, né, dentro do seu mental. E a gente vai, de certa forma, desmistificar, mas ao mesmo tempo relacionar isso à nossa vida cotidiana para que a gente possa compreender. Afinal de contas, o que é dopamina? Né? Separei aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o assunto e a gente vai conversando aqui, digamos assim. Acredito que as coisas tenham que ser práticas. Eu vejo muita literatura, leio bastante, mas assim, meu cérebro já vai dizendo como a pessoa poderia usar isso na prática, no seu dia a dia, como é que é viver os perigos da dopamina rápida, né, dos picos de dopamina e do caminho do equilíbrio, vamos dizer assim, e seria algo interessante para nós. Mas o que é dopamina? A dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para várias partes do corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade e, quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Basicamente, então, a gente tem na dopamina a busca dessa sensação de felicidade. Lembrando por que nós falamos somente sensação. Porque às vezes um pico de dopamina pode ser adquirido comendo um doce, por exemplo. Então a pessoa tem aquele pico de dopamina, ela eleva e depois ela tende a diminuir e voltar ao seu estado natural, que é o do ser humano comum. Normalmente as pessoas hoje gostam dos picos de dopamina, então ela fica querendo aquele pico. Então, por exemplo, os jovens, né, eles assistem pornografia, por exemplo. Dá aquele pico também, como o doce, mas tende a diminuir rapidamente. E a ausência dessa dopamina do pico é o que geralmente traz nas pessoas uma sensação de que sua vida não está tediosa, chata, infeliz, quando na verdade ela está tendo uma vida comum, natural, que provavelmente no futuro esse estado de equanimidade vai ser uma coisa que você vai buscar muito na vida. Chega numa certa idade, você gosta de estar tranquilo e não quer esses picos, né, de dopamina, e quando os tem, sabe que você está tendo. Mas vamos continuar aqui, né? O que as pessoas, né, perguntam, né? Qual a função da dopamina na nossa vida, né? A dopamina está relacionada com o chamado sistema de recompensa, que é um circuito neuronal no cérebro que influencia diretamente nossas emoções. Esse sistema garante a motivação para realizar certas atividades, como a sensação de felicidade quando começamos a ter fome. Na verdade, é como se você já presumisse que você fosse receber, ao ter aquele problema, o alívio vem quando você tira isso da sua vida. Então, muitas vezes, as pessoas pensam assim, estou feliz. E, na verdade, o que ela está sentindo é somente a ausência do sofrimento, que é o estado natural do ser humano. Digamos assim, tem a dopamina boa, que seria aquela dopamina natural, que é quando você faz uma tarefa, limpar a casa, por exemplo. Então, quando você termina de limpar a casa, e você acabou aquela tarefa difícil, né, que estava te cansando, naturalmente você tem uma sensação de dopamina. Uma dopamina leve, gostosa, e que ela tende a durar mais tempo do que o pico da dopamina causada pelo doce, causado pela forte emoção. Então, essa dopamina, ela também você consegue ela após os exercícios, ou seja, após as atividades físicas. Quando você vai para a academia, você treina, você sai para uma caminhada, após o exercício, tem de ter essa sensação melhor, essa sensação gostosa, de estar alerta, de estar vivo, e isso tende a durar mais horas do que o doce, do que o efeito que a comida traz, por exemplo, a pornografia e outros fatores viciantes,
como os reels, às vezes do Instagram, dependendo da pessoa. O próprio celular pode trazer esses picos de dopamina também. Depende muito de pessoa para pessoa. E, inclusive, trabalhar com o arquétipo também pode trazer esse pico, né? E a função da dopamina no nosso corpo, né? A dopamina é um agente vasopressor, que é de primeira linha recomendado para o tratamento do choque séptico em pacientes com sinais clínicos de choque. Hipotensão são responsivos à reposição volêmica agressiva inicial. A dopamina é o agente de primeira linha para o aumento da pressão arterial. Então, se você tem pressão alta, já toma remédio para pressão alta, a dopamina deve ser controlada. Ou seja, excesso de nervosismo ao longo do dia libera vários fatores e um deles é a dopamina, né? Tem cortisol, tem outras coisas que a gente pode falar aqui, mas hoje nós estamos falando da dopamina. Então, estar nervoso cotidianamente, tendo esses picos emocionais, de emoção, muitas vezes, veja a diferença, por exemplo, de você ver um Reels do Instagram, por exemplo, por meia hora, e sentar-se, pegar um livro e ler. O controle da dopamina na leitura é muito melhor do que por exemplo, no Instagram, quando você faz, né, vai jogando isso aí. Então, é necessário muita cautela com o que a gente vê, com o que a gente assiste, com as músicas que a gente ouve. Porque assim, qual é o ganho que você tem, por exemplo, quando você ouve uma música que te traz a sensação de uma paixão do passado, por exemplo? Você teve um amor de adolescente e de repente teve aquela música que tocou e você gosta de tocar aquilo. E às vezes quando você vê, você está com lágrimas nos olhos. Ao terminar esse exercício, qual será o seu ganho? É preciso avaliar, né? Foi espontâneo ou você colocou e de repente amanhã você está colocando de novo isso? Então a gente precisa sempre ter cautela para a gente analisar o que está acontecendo, como que a gente está fazendo isso, tá? Muita gente não percebe ao assistir um filme de terror os picos de dopamina que tem, né, naquele momento. E aí depois ele quer dormir, assiste à noite, depois 2 horas, 3 horas depois ele quer deitar na cama e quer ter bons sonhos, por exemplo. Não vai ter, né? A química cerebral para dormir, ela tem que ser trabalhada. É um exercício para você ter esse descanso. E aí é como se fosse o conceito sagrado. A hora de dormir é sagrado. Então evite discussões. Por quê? Porque vai disparar dopamina. Então, são coisas que você precisa no momento certo e às vezes você não tem. Por exemplo, qual é o momento certo? Às vezes você tem o seu quadro da motivação, que eu falo aqui, que é o seu quadro da admiração. Você tem ele na sua frente. E aí você fala assim, eu preciso estudar, fazer uma tarefa, estudar. Mas aí você diz assim, poxa, que preguiça, não sei o quê. Mas aí quando você está treinado, você vai lá no quadro da admiração ou no seu quadro do arquétipo e olha ele por 2 minutos. De tanto você trabalhar essa troca de motivação, que é um nível de dopamina, você vai começar a ter o quê? Só de olhar você fala assim, putz, lembrei dos meus objetivos. E o quanto eles são importantes para mim, o quanto eles são caros. E o quanto eu tenho que caminhar nessa direção para me atingir a essa perfeição que eu quero, essa qualidade de vida que eu quero. Então, o hoje é importante. Então, eu vou batalhar, fazer tudo que eu tenho que fazer hoje. Vou guardar o dinheiro nesse pagamento. Vou conseguir ter energia para isso. Por quê? Porque você desenvolveu um trabalho de força mais complexo. Mas a gente fala disso no vídeo passado. Vamos começar no vídeo que vem com esse trabalho de força mais complexo. Ok? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.